Olá, sejam bem-vindos! Na nossa análise de hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para a cidadezinha de Maycomb, no Alabama, bem no meio da Grande Depressão. E pelos olhos de uma criança, a gente vai tentar desvendar um mistério que assombra a vizinhança inteira. Quem ou o que está escondido atrás das portas fechadas da casa da família Hadley? Pois é, vamos começar por aqui. A nossa história não começa com uma pessoa, mas com um lugar que é puro mistério, a casa dos Radley. Para a molecada da vizinhança, não é só uma casa caindo aos pedaços, sabe? É tipo o covil de um fantasma, um lugar que dá aquele arrepio, mas que ao mesmo tempo fascina, alimenta a imaginação deles de um jeito incrível. E no coração desse mistério todo, tem um nome que é sussurrado com uma mistura de medo e curiosidade. Boo Radley. Essa figura que ninguém nunca vê, o Arthur Radley, acaba virando a lenda da cidade, o combustível perfeito para as aventuras de verão das crianças. E é isso que move elas a tentar descobrir a verdade por trás de tanta fofoca. Agora, olha que loucura. É impressionante ver como a imaginação de todo mundo, principalmente das crianças, transforma um homem num verdadeiro monstro. O Jim, querendo impressionar o amigo novo, o Jill, pinta um retrato apavorante do Boo. Ele basicamente cria um mito juntando pedaços de fofoca com aquele medo que todo mundo tem do que não conhece. Mas aqui tá o pulo do gato. Por trás dessa lenda toda, existia uma pessoa de verdade. O Arthur era só um adolescente quando o pai dele, numa tentativa toda errada de justiça, tomou uma decisão que selou o destino do filho. Em vez de mandar ele para um reformatório, ele condenou o garoto a uma punição muito pior, o isolamento completo. Basicamente, transformou o próprio filho num fantasma dentro de casa. Então, quem são as mentes curiosas por trás dessa investigação toda? Vamos conhecer os nossos jovens detetives, que com todo aquele espírito de aventura, vão, pouquinho a pouquinho, desvendando esse mistério que já durava décadas. Bom, aqui está a nossa turma. A gente tem a narradora, a Scout, uma menina super observadora e inteligente que vive questionando tudo. O irmão dela, o Jem, que é corajoso, protetor, mas ainda tem os medos de criança. O pai deles, o Atticus, que é tipo a bússola moral da história, sempre tentando ensinar os filhos a enxergar o mundo com mais empatia. E por fim, o Dill, o amigo de verão que, com a sua imaginação gigante e essa fixação pelo Boo Radley, acende a faísca para toda a aventura. E aqui fica super claro o papel do Jill como o estopim de tudo. Enquanto o Jamie e a Scout cresceram com aquele medo da casa dos Hadley, o Jill, que veio de fora, não tem esse peso. A fascinação dele é pura, contagiante. Ele não quer só ouvir as histórias, ele quer viver a história, quer ver o fantasma com os próprios olhos. E, claro, arrasta os amigos junto com ele nessa. Para a gente entender por que os Hadley eram tão esquisitos aos olhos da cidade, a gente precisa primeiro sacar o mundo em que eles viviam. Make Home funcionava com base num código social super rígido, não escrito, que dizia qual era o lugar de cada um e como se comportar. E os Hadley, bem, eles quebravam todas essas regras. A Scout aprende essa lição na pele, logo no primeiro dia de aula. Os Cunningans, por exemplo, mesmo sendo pobres, são respeitados porque têm honra, trabalham duro. Já os Zewells são vistos como a escória da cidade, vivem à margem de tudo. No mundo tão certinho, uma família como os Hadley, que simplesmente se recusa a participar, que fecha as portas e vive num segredo, vira o maior tabu de todos. Essa fascinação das crianças rapidinho vira a obsessão do verão. O que começa com um simples desafio de coragem evolui para um jogo de teatro super elaborado. Eles criam uma peça inteira sobre a vida trágica do Boo Radley, tudo baseado em fofoca e na imaginação fértil deles. E tudo começa com um desafio clássico de criança. O Jill, o novato, aposta com o Jim que ele não tem coragem de tocar na casa. E o fato do Jim, o irmão mais velho, o corajoso, levar 3 dias para tomar coragem, mostra o tamanho do medo que aquela casa causava neles. Mas a pressão para provar que era valente era ainda maior. As tentativas de fazer contato vão ficando mais criativas, mais ousadas. Esse plano aqui, que é quase cômico, é a primeira tentativa real de falar com o fantasma. É um plano super engenhoso, com vara de pescar, sininho de alerta, que, claro, é interrompido pelo Atticus, que não achou a menor graça naquilo tudo. Na última noite do Jill, naquele verão, a curiosidade vence o bom senso. O jogo fica perigosamente real quando eles decidem ir até o fim. Eles vão invadir a propriedade dos Radley, de noite, para finalmente conseguir dar uma espiada pela janela. E aí, o impensável acontece. Enquanto eles estão lá na ponta do pé, na varanda, uma sombra aparece.
E não é na porta da frente, como eles sempre imaginaram, mas nos fundos. Por um segundo, que deve ter parecido uma eternidade, eles ficam cara a cara com o mistério que assombrou eles por tanto tempo. O jogo acaba. Naquele instante, o barulho ensurdecedor de um tiro rasga o silêncio da noite e transforma a aventura de criança num terror de verdade. O monstro que eles imaginavam virou uma ameaça real e eles saem correndo para se salvar. No meio da confusão, o Jem fica preso na cerca de arame farpado. Para conseguir escapar, ele tem que largar as calças para trás, uma prova do crime que deixa ele numa situação super complicada com éticas. Essa invasão que deu errado e as calças perdidas do Jem poderiam ter sido o fim da história. Uma lição aprendida do jeito mais difícil. Mas, em vez disso, essa noite se torna o ponto de partida para a virada mais inesperada de todas, abrindo um capítulo completamente novo e misterioso. O Jane, com medo de encarar o Éticos, se arrisca e volta lá no meio da noite para pegar as calças. Só que o que ele encontra não é nada do que ele esperava. A calça não tá mais enrolada na cerca. Ela tá remendada, meio torta, mas com cuidado e dobradinha em cima da cerca, como se alguém soubesse que ele ia voltar. Esse gesto silencioso de gentileza deixa ele completamente chocado. Depois do lance da calça, uma coisa estranha começa a acontecer. Pequenos presentes começam a aparecer no buraco de um carvalho, lá no terreno dos Radley. E não são coisas aleatórias, são tesouros escolhidos a dedo. Moedas antigas e o mais impressionante de tudo, 2 bonequinhos de sabão, que são a cara do Jem da Scout. Alguém está observando e está se comunicando com eles do único jeito que consegue. E é assim que a gente fica, com essa mudança radical de perspectiva. O fantasma malévolo das fofocas da cidade começa a dar lugar a uma figura misteriosa, solitária e talvez até gentil. A pergunta não é mais quem é o Bull Radley, e sim por que ele se esconde. As crianças que se viam como os caçadores do mistério, de repente percebem que o tempo todo elas também estavam sendo observadas. Não com maldade, mas com curiosidade e talvez até com carinho. E essa descoberta muda absolutamente tudo.